Olá, meus amigos doidos por opções! Nesse vídeo você vai ter um tutorial completo sobre tudo o que você precisa saber sobre a rolagem de opções. A rolagem de opções é prorrogar um problema? É sair de uma enrascada? É gerar lucro? É isso que veremos nesse vídeo. Mas antes de mais nada, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar aquele like, pois assim você ajuda demais o canal. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade aberta no Telegram, a maior e melhor comunidade do mercado de opções brasileiro, acesse o link na descrição, é gratuito e você não sabe o que está perdendo. Rolagem de opções é fácil, é só comprar a série que está vendida e vender a série seguinte. Isso é óbvio, não é? Aí que você se engana, meu camarada. A rolagem vai muito além disso, ela pode ser um grande benefício para obtenção de lucro, redução de riscos e melhora do nosso break-even, aumentar as chances de nós sairmos vencedores na operação. Não entendeu nada? Vamos para a nossa tela que vai ficar muito mais fácil. E para que esse tutorial fique o mais completo possível, que você já viu em todos os tempos no YouTube, eu vou te apresentar 5 tipos de rolagem. No tempo e no strike, trocando dinheiro por direção, trocando dinheiro por delta, reduzindo riscos, ou seja, reduzindo quantidades, e reduzindo riscos de forma dual, que é um pouco mais avançado, mas eu acho que vale bastante a pena a gente mostrar. Então, primeiro, eu vou mostrar para vocês a rolagem no tempo, que é aquela rolagem que eu faço mantendo o mesmo strike. Eu tenho uma opção vendida, eu compro ela e vendo no mesmo strike na série seguinte. E eu fiz uma tabelinha bem bacana para a gente verificar como é que funciona isso. Aqui na nossa tabela, nós estamos vendo as opções de BOVA11, que hoje, dia 28 de maio, que é quando eu estou gravando esse vídeo, fechou cotado a R$ 120. Nós vamos fazer a simulação como se fossem opções semanais, mas tudo que eu falar aqui também serve para as opções mensais, inclusive com maior intensidade, porque elas têm mais tempo de vida, portanto, elas têm maior valor. E o que eu vou simular aqui? Que eu estou vendido numa opção de strike 120, com vencimento dia 31 de maio, e eu quero rolar para a opção de strike 120, com vencimento dia 7 de junho. Então, eu vou comprar a série atual, que vence agora dia 31, e vou vender a série seguinte, que vai vencer dia 7 de junho. Como isso funciona? Digamos que eu tivesse uma opção somente. Isso que é legal de você operar ETFs. Você pode negociar uma opção por vez. Isso já serve para você testar as possibilidades, exige menos margem, então é bem bacana. E para outras possibilidades também fica muito melhor para reduções de risco e tal. Por que BOVA? Porque BOVA é o ativo que eu mais gosto de operar, tem excelente liquidez para as operações mais robustas que a gente faz, tá? Então, digamos que eu tivesse vendido uma unidade de BOVA-E no strike 120 e quisesse rolar para a série seguinte, mantendo o mesmo strike. Eu vou comprar uma opção, né, que eu estou vendendo em uma, e vou vender a série seguinte. Vou vender uma opção também. Notem que o preço da série atual está 78 centavos. Então, se eu estou vendido nessa opção, eu vou ter que comprar ela novamente para vender a série seguinte. E notem também que a série seguinte está custando R$ 1,35. Então, eu vou estar pagando 78 centavos e quando eu vender a série seguinte, eu vou estar recebendo R$ 1,35. Aqui nessa caixinha aqui embaixo, eu fiz o somatório, então o que eu gastei mais o que eu recebi. Sendo assim, eu posso falar que essa rolagem é positiva em 57 centavos. Paguei 78 centavos, recebi R$ 1,35 e mantive meus strike para o próximo vencimento. Essa daqui é uma rolagem na linha do dinheiro, ou seja, é bem no valor que o ativo está nesse momento. Essa rolagem tende a ser a melhor rolagem mais perto do vencimento possível. Claro que perto do vencimento a gente tem o risco do efeito gama e tal, e eu tenho que estar ciente disso. A melhor rolagem possível é a rolagem na linha do dinheiro, mantendo o strike. Essa aqui, teoricamente, é a melhor rolagem semanal de BOVA. Ela pode melhorar ainda? Pode. Quanto mais perto eu estiver do vencimento, melhor será essa minha rolagem, porque a opção vendida que eu tenho que comprar, ela já desgastou bastante por conta do tempo. A opção que eu vou vender na série seguinte ainda tem bastante valor temporal. Então aqui, se eu rolasse uma opção somente, eu iria receber 57 centavos. Digamos que eu tivesse 1.000 opções, então eu fosse rolar 1.000 opções. Como é que ficaria, então? 1.000 opções, esse lucro aqui já representa R$ 570 em uma semana. É um lucro bem interessante.
Claro que eu não estou falando aqui de chamada de margem, não estou falando de cobertura. Tenho que lembrar que é importante eu ter cobertura quando eu vendo uma call. Não é interessante eu vender a descoberto, a não ser que eu já tenha um conhecimento mais avançado, e não é o caso para esse vídeo aqui. E com a put, como é que funciona? Bom, eu posso trocar para a gente verificar. Eu troco por uma Q aqui, que seria uma put com o mesmo vencimento e mesmo strike, e aqui eu posso trocar por uma R, que é uma put com vencimento na série seguinte. Então eu clico aqui, nota que a put custa menos que a call, né? Isso aqui é um efeito da taxa de juros, e porque nossas puts são europeias. Então, nota que o valor da put é 55 centavos na série atual. Se eu tivesse 1.000 put, para recomprar elas, eu teria que pagar R$ 550. E quando eu vendesse a série seguinte está custando 90 centavos. Se eu vendesse 1.000 put na série seguinte, eu receberia R$ 900. Se eu paguei 550 e recebi 900, eu estou tendo R$ 350 de lucro. E quando essa opção está dentro do dinheiro? Bom, a call no Brasil tende a ter uma rolagem positiva a maior parte do tempo. Isso significa que quando ela está dentro do dinheiro, você vai conseguir rolar a maior parte do tempo recebendo um dinheirinho ainda. Na put isso não acontece. A put, quando ela está dentro do dinheiro, pode acontecer da série seguinte ter um valor menor do que a série atual. Então eu vou pagar mais caro na série atual e vou vender a série seguinte mais barato. Sendo assim, eu vou estar perdendo dinheiro. Vamos simular para a gente ver se isso é verdade? Então aqui no quadro de novo, eu vou simular uma put dentro do dinheiro. Vamos ver do strike 124. Se fosse uma unidade só para ficar mais fácil da gente enxergar. Vamos ver o strike 124 na série seguinte. Então, uma put com vencimento dia 31 e uma put com vencimento dia 7. Show de bola. Nota que, aqui eu estou vendendo 1.000, vou botar uma unidade somente. Nota que o valor dessa aqui da série atual é R$ 3,79. Eu vou comprar ela pagando R$ 3,79. E na série seguinte é R$ 3,77. Eu vou vender recebendo R$ 3,77. Então, se eu pago R$ 3,79 e vendo a R$ 3,77 recebendo esse crédito, eu estou tendo um prejuízo de 2 centavos. Eu estou comprando a série atual mais caro do que a série seguinte. Quanto uma put tem que estar dentro do dinheiro para a rolagem ser negativa? Depende muito do ativo, da volatilidade e da taxa de juros. Via de regra, quanto mais alta a taxa de juros, pior é a rolagem das puts e melhor é a rolagem das calls. Via de regra também, quanto mais alta a volatilidade, é melhor a rolagem tanto na call quanto na put. Agora eu vou mostrar o segundo tipo de rolagem, no tempo e no strike. Esse tipo de rolagem aqui, eu jogo o strike da opção para mais fora do dinheiro. Como assim? Digamos que eu estou numa operação que está perto da linha do dinheiro, ou ela está dentro do dinheiro, mas eu quero que essa opção vire pó. Esse tipo de rolagem serve para isso. É quando eu estou vendido numa call e rolo subindo o strike dela, ou na put eu rolo descendo o strike. Para entender melhor como funciona, vamos dar uma olhadinha na tabela aqui. Digamos que eu estou vendido naquela mesma call lá do strike 120, com vencimento dia 31 de maio. Só que como o papel está 120, eu fico com receio, falei, poxa, eu não posso levar para vencimento essa call porque há uma boa chance de ela dar exercício, né? E eu não quero rolar no mesmo strike, eu quero que no vencimento seguinte, na semana seguinte, essa call vire pó, ou ela tenha mais chance, pelo menos, de virar pó. O que eu posso fazer? Bom, para zerar ela, para comprá-la novamente, eu vou ter que pagar 78 centavos. Então eu vou lá e vendo a opção mais fora do dinheiro possível, recebendo pelo menos esse valor, porque eu não quero pagar também pela rolagem. Então, em vez de vender uma BOVA F do strike 120 para a primeira semana aqui, eu vou lá e vendo uma F do strike 121. Notem que ela está custando hoje 87 centavos. Significa que se eu comprar essa de strike 120 e vender a do 121, melhorando meu break-even na posição, aumentando a chance dessa opção virar pó, eu ainda vou receber um valor, porque eu pago 78 centavos e recebo 87. Sendo assim, eu estou recebendo 9 centavos de lucro. Poxa, e se fossem 1.000 opções, como é que ficaria, né? Vamos verificar. Então, eu teria 90 reais de lucro. Não é um lucro exorbitante, só que eu ganhei mais break-even. Agora, o papel, se ficar abaixo de 121 no próximo vencimento, essa opção vira pó e o prêmio que eu recebi na venda dessa opção, quando eu abri a operação, é todo meu. E como é que funcionaria na put isso? Vamos verificar se fosse uma put aqui de strike 120 e aqui se fosse uma outra put de strike 119, porque eu quero descer o strike no caso da put e deixar ela fora do dinheiro, né? Então essa put aqui
de strike 120 vale 55 centavos, eu vou ter que pagar 55 centavos e vou vender a do 119 por 58 centavos. Sendo assim, eu estou faturando ali 3 centavos de lucro. Se fossem 1.000 opções, seriam R$30. Eu estou reduzindo o strike e estou favorecendo o break-even da minha operação. Detalhes importantes sobre a rolagem no tempo e no strike. Quando é call, geralmente eu consigo, mesmo com ela dentro do dinheiro, dependendo do ativo e a volatilidade, subir os strikes. Na put, não. Se ela está muito dentro do dinheiro, eu não consigo reduzir os strikes. Aí eu vou ter que fazer um outro tipo de manejo. Portanto, a rolagem da put, quando fica dentro do dinheiro, ela sempre é mais complicada do que a da call. E quando a minha rolagem não está muito legal, tanto na call quanto na put, eu não consigo subir muito strike, estou tendo dificuldade, eu posso trocar dinheiro por delta. Quando eu vendi opção e não ganhei prêmio, eu posso usar parte desse prêmio ou todo esse prêmio para melhorar minha posição dependendo da situação. Então, o próximo tipo de rolagem é a rolagem trocando dinheiro por direção, que é onde eu uso o dinheiro da opção para melhorar o strike. Eu posso desembolsar aqui, bom, dependendo da posição, se ela está dando muito calor, pode até valer a pena. Pense o seguinte, quando o BOVA estava custando mais ou menos R$121, eu fui lá e vendi essa put de strike 121. Para efeito de demonstração, eu vou considerar que eu recebi de prêmio nela mais ou menos o que está custando uma put, um vencimento na próxima semana, na linha do dinheiro, porque efetivamente ia ser bem perto, esse valor aqui ia ser bem aproximado. Então, deixa eu anotar aqui que na montagem da operação eu recebi ali 90 centavos. Só que o que acontece quando a gente vende uma put? O mercado desaba, é automático isso, né? E BOVA saiu de 121 para 120. Aquela put que eu tinha vendido por 90 centavos está custando R$1,09. Se eu for zerar essa put, eu vou ter um prejuízo. Se eu zerar ela, eu vou ter que pagar R$1,09. Eu vou ter um prejuízo de 19 centavos. E eu estou com receio que o ativo continue caindo e esse meu calor na posição aumente. O que eu posso fazer? Bom, eu posso estopar a posição aqui, dependendo da situação, vale a pena, ou eu posso tentar rolar para um strike abaixo. Só que se eu for verificar nessa situação, se eu for tentar rolar para o strike 120, não é tão mais abaixo assim e eu posso continuar tendo calor se continuar caindo. A minha ideia é jogar para um strike muito mais abaixo. Então, o que eu posso fazer? Eu posso abrir mão do meu prêmio recebido ou parte dele para jogar o strike mais abaixo. Normalmente, trocar dinheiro por direção, dinheiro por delta, é muito vantajoso. Então, vamos pensar o seguinte, se eu recebi um prêmio de 90 centavos e tenho que pagar R$1,09 para zerar, eu tenho um débito de 19 centavos. Eu vou procurar a opção mais fora do dinheiro possível para arcar com esse débito, porque se o ativo terminar acima dela, ela vira pó, estou com a margem livre e eu posso vender put novamente quando for oportuno. Sendo assim, eu olhei lá put de strike 16 que está valendo cerca de 18 centavos. Aí eu vou lá e vendo ela recebendo 18 centavos e agora eu fiquei apenas com um débito de 1 centavo. Pô, 1 centavo não vai me quebrar, mas ele valeu muito a pena, porque eu saí de uma put de strike 121 para o strike 116, R$5 abaixo do meu strike vendido e R$4 abaixo do preço do papel. Não é normal BOVA, que é um ETF que replica o índice, cair R$4 de uma semana para outra. Pode acontecer? Pode, mas não é provável. É muito mais provável que ele termine acima desse valor aqui, a minha opção vire pó e eu sigo o jogo. Agora, vamos imaginar uma outra situação. Digamos que eu fiz uma venda de call ali, seja uma venda coberta, uma venda descoberta para quem opera desse tipo, ou uma operação estruturada. E eu quero reduzir a quantidade de opções vendidas. Porque eu quero liberar margem, porque eu quero reduzir riscos, ou porque eu quero simplesmente liberar meus papéis da cobertura, não todos eles, que eu não vou conseguir, mas liberar uma quantidade razoável de papel, porque eu estou acreditando numa alta. Então eu não quero que todos os meus ativos sejam exercidos por conta da call. Eu quero ganhar alguma coisa na alta. Então eu posso fazer a rolagem reduzindo a quantidade de opções. Isso é uma grande vantagem para quem negocia, principalmente ETFs, porque além do movimento menor, liquidez boa, tipo BOVA, eu consigo reduzir de opção em opção, então eu consigo reduzir lotes quebrados. Não que não vai funcionar em outros ativos, vai funcionar. Só que como muitos ativos têm a restrição de negociar no mínimo 100 em 100, eu vou conseguir reduzir um pouco menos, vai atrapalhar um pouquinho a minha operação, mas vai funcionar. Então, nesse caso, eu estou falando da operação de rolagem
reduzindo riscos, reduzindo as quantidades, que é quando eu utilizo o prêmio da rolagem para reduzir a quantidade de opções, não o prêmio que eu recebi no começo, aquele prêmio é meu, o prêmio da próxima rolagem. E como funciona isso? Digamos que eu estou vendido em 1.000 opções, eu vendi 1.000 call de strike 120, que vai vencer nessa semana. E eu quero reduzir ao máximo a quantidade delas sem pagar e sem devolver prêmio. O que eu posso fazer? Eu vou lá e vou olhar na série seguinte. Pode ser o mesmo strike ou se eu conseguir um strike mais fora do dinheiro. Normalmente, na semanal, eu vou conseguir fazer isso no mesmo strike, tá? Então, o que eu faço? Eu vou notar que para zerar a série atual, para encerrar ela, eu vou ter que pagar R$ 780, porque ela está custando 78 centavos. Então, se eu for zerar, eu vou ter um prejuízo de R$ 780. O que eu posso fazer? Eu posso verificar na série seguinte que ela está custando R$ 1,35. Então, o que eu faço? Pego o valor total que eu preciso para desmontagem da posição, então, para zerar, eu tenho que pagar R$ 780, e divido esse valor pelo valor da série atual. Então, vamos ver como é que funciona, o que acontece aqui. 780 dividido por R$ 1,35. Vai dar 577,77. Arredondando, 578. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu vender 578 opções da série seguinte, eu vou conseguir zerar as 1.000 opções da série atual. Vamos ver se é verdade? Se eu vender aqui 578, eu vou receber R$ 780,30. Ficou praticamente no 0 a 0. E eu diminuí mais de 400 opções da série seguinte. Quanto isso representa em relação ao total que eu tinha, né? Então, quantas eu reduzi? Eu tinha 1.000 e reduzi 578. Então, vamos ver quantas eu reduzi aqui. Então, 1.000 menos 578, né? Eu reduzi aqui 422. 422 representa quanto da minha quantidade total anterior? Representa 42%, 42,2%. Ou seja, eu reduzi quase metade das minhas opções sem pagar nada. E no próximo vencimento eu posso fazer a mesma coisa, reduzindo cada vez mais a quantidade de opções. E isso funciona na put? Bom, vamos verificar, vamos ver como é que funciona isso. Deixa eu zerar essa quantidade aqui, porque vai mudar. Digamos que eu tivesse vendido na put de strike 120, W5, e quisesse ali reduzir o máximo que eu pudesse para R, para a série seguinte. Então, está 55 centavos. Para zerar toda a posição, eu ia pagar R$ 550 e a série seguinte está custando 90 centavos. Vamos ver quantas opções da série seguinte eu preciso vender para zerar essa quantidade aqui. Então, igual, pego a quantidade, divido pelo prêmio da série seguinte. Então, eu preciso vender 611, 612 arredondando aqui, né? Vamos ver se é verdade? 612, 550, com 80 centavos. Eu consigo zerar, agora a redução foi menor, foi 389 opções, mas mesmo assim eu consegui reduzir, e isso é muito interessante porque eu liberei margem para uma nova venda assim que oportuno. Na call, essa redução dentro do dinheiro, ela fica bem relevante, principalmente no mensal, e na put, se tiver dentro do dinheiro, eu não consigo reduzir. Pelo mesmo motivo, a rolagem da put dentro do dinheiro é negativa, então ela tem essa desvantagem. Vale lembrar também que se a call estiver dentro do dinheiro, essa quantidade reduzida será menor. Agora, nós chegamos na quinta e última possibilidade de rolagem. Ela é uma rolagem mais avançada, é uma espécie de manejo e é recomendada somente se você é um operador mais avançado no mercado de opções. Portanto, se você é iniciante, não faça esse tipo de operação. Simule e entenda os riscos, teste bastante e depois você vai verificar se cabe ou não no seu operacional. Eu estou falando da rolagem reduzindo riscos de forma dual. Ela é um tipo de manejo onde eu assumo um risco direcional para ter uma redução muito maior sobre a minha chamada de margem, uma redução muito maior das opções que eu estou vendido. Como assim? Vamos dar uma olhadinha na tabela para entender melhor como esse tipo de rolagem funciona. Digamos que eu esteja na mesma situação anterior, eu estou vendido em 1.000 calls de strike 120 para o próximo vencimento, que é na sexta-feira, agora dia 31/5. Cada call está valendo 78 centavos, sendo assim, eu estou vendendo 1.000 calls, eu vou ter que pagar R$ 780 para zerar a operação. Como eu quero reduzir de forma drástica, eu quero fazer uma troca de riscos aqui, eu vou assumir um risco direcional. Como assim um risco direcional? Hoje, o meu risco
é somente para cima, só se o ativo subir, porque eu estou vendido em call. Se o ativo cair, todas essas calls viram pó e segue o baile. Eu já tenho margem livre, o ativo livre para vender novamente. Só que eu vou assumir um risco direcional para zerar o máximo de quantidade de opções possível. Como assim? Eu não vou olhar somente para a call do vencimento seguinte, eu vou olhar para a put também. Então, em vez de olhar somente para F 120 da semana seguinte, eu vou olhar também para R do mesmo strike, do 120. Se eu vender uma call e uma put no mesmo strike, eu estou vendendo um straddle. E na venda dele, eu recebo os dois prêmios. Então, eu recebo a soma dos dois prêmios. Se eu vender essa call e essa put, eu estou recebendo R$ 2,25. Agora, se eu quiser fazer essa troca de riscos, o que eu vou fazer? Eu vou verificar o valor que eu tenho que pagar para sair das 1.000 calls que eu estou vendido e vou verificar o valor que eu recebo por cada venda de straddle, por cada venda de call e put combinados ali. E eu vou dividir o valor de saída pelo prêmio recebido. E aqui eu vou achar 346,66, arredondando 347. Isso quer dizer que se eu vender 347 call de strike 120 e 347 put de strike 120, eu vou receber um montante de R$ 780,75. É mais do que o valor que eu tenho que pagar por essa saída. Se eu for ver essa rolagem agora, eu vou verificar que eu consigo zerar a posição vendendo uma quantidade muito menor de call e de put. O que vai acontecer agora? Agora eu assumi um risco direcional, porque se subir, as 347 puts vão virar pó e eu vou tomar calor somente sobre 347 calls. É uma quantidade muito inferior à anterior. E se cair, agora eu tenho risco na queda também. Se cair, as minhas calls viram pó e eu assumo um risco somente em 347 puts. O que é mais complicado? 1.000 call ou 347 puts? Bom, cabe ao operador, na hora que for montar essa posição, avaliar de risco. Por isso é uma posição mais avançada. Isso é um manejo de troca de riscos. Lembrando que eu tenho que ter margem para assumir esse cara aqui, se porventura o ativo cair. E eu tenho que ter cobertura para essa call, ou se você é um operador mais avançado, que já faz operação estruturada, bom, você sabe que tem que ter margem para os dois. A grande vantagem, se eu estou fazendo operações mais avançadas ou operações de descoberta, é que a bolsa não chama a margem da call e da put. Como elas estão vendidas em strikes próximos, a chamada de margem é uma só. Ressalto que essa operação não deve ser feita por iniciantes, porque ela tem um alto risco. Você tem que primeiro entender os riscos das operações para depois efetuá-las. Sempre surge a dúvida: qual o melhor momento para rolar uma opção? O modelo que eu pratico, da escola europeia, tem o costume de levar as operações estruturadas até a última semana, até a semana do vencimento. Nunca no vencimento, porque corre o risco de você zerar a posição e ainda assim ser exercido. Lembrando que na semana do vencimento, você corre sim o risco gama e você tem que estar ciente disso. Outro ponto é que as calls dentro do dinheiro tendem a ter melhor rolagem na semana do vencimento. Já as put dentro do dinheiro, o ideal é que você role com no mínimo 10 dias de antecedência. Call e put na linha do dinheiro tem melhor rolagem na semana do vencimento, porque elas queimam todo o seu valor extrínseco. Existe também a escola americana, que é outro modelo operacional, que não é o foco desse vídeo, mas para quem tiver interesse e quiser aprender um pouco mais sobre, tem esse livro aqui da Julia Spina, que é muito legal e vale a pena para você aprofundar esse tipo de conhecimento e acrescentar ao seu operacional. Eu duvido que você tenha encontrado o vídeo mais completo na internet quando o assunto é rolagem. Aqui nós falamos sobre 5 tipos de rolagem. Rolagem no tempo e no strike, rolagem trocando dinheiro por delta, dinheiro por direção, né? Rolagem reduzindo a quantidade, reduzindo os riscos, e rolagem trocando risco por risco dual. Eu tenho certeza que esse conteúdo agregou muito no seu operacional. E se você também acha isso, não esquece de deixar o like aqui no vídeo, pois você ajuda demais o canal e nos motiva a estar sempre divulgando conteúdo relevante como esse. No mais, muito obrigado por sua audiência até aqui, excelentes trades, um grande abraço e até o próximo vídeo.